Alô, amigos e amigas, o programa Contra a Corrente da TV Comunitária de Brasília, são 27 anos no ar. Uma saudação a todos vocês. Hoje vamos aqui conversar com o ex-governador, ex-senador Roberto Requião, 2 vezes governador do Paraná, 3 vezes, aliás, governador do Paraná, 3 vezes senador, também foi presidente do Eurolat e tem uma experiência muito vasta para nos ajudar a compreender e decifrar certos enigmas da situação política atual. Muito boa tarde, governador, seja muito bem-vindo aqui ao programa Contra a Corrente da TV Comunitária, há 26 anos no ar. É um prazer tê-lo aqui conosco nessa tarde. Prazer é meu, Beto. Agora, essa correnteza está nos arrastando. E o assunto de hoje, que nós vamos discutir, é o que tem acontecido com a Petrobras e o petróleo brasileiro. É preciso que as pessoas saibam o que ocorre no Brasil. Que nós vivemos numa nuvem de mentira, uma nuvem de inverdades. As pessoas tentam esconder a tragédia para viabilizar a manutenção no poder. Nós vamos ver se abrimos essa caixa preta no seu programa, no Contra a Corrente. Por onde é que as pessoas não estão compreendendo a verdade dos fatos? Ou seja, temos aí um debate sobre a exploração da margem equatorial lá no norte do país, mas parece que o problema não é só ambiental, e não é ambiental do ponto de vista, na acepção perfeita da palavra, mas é um problema excepcionalmente e principalmente de desnacionalização. Como é que você entra nesse debate? Bom, não vamos discutir o problema da predação da natureza. Todos os cuidados têm que ser tomados, porque o aquecimento está tomando conta do mundo e a sobrevivência do globo, do planeta. Mas eles querem entregar para a Petrobras o petróleo do Amapá. Beto Almeida, a Petrobras já não é brasileira mais. Ela já tem mais de 60% das suas ações vendidas na Bolsa de Nova York e aqui no Brasil para grupos econômicos ligados a bancos. E são eles que estão comandando esse processo. Vamos começar pelo começo, como se deve fazer, Beto? O petróleo era monopólio nacional. E a existência do petróleo como monopólio é uma exigência absoluta de um país que queira se desenvolver. Petróleo é energia. São as famosas empresas estratégicas. Um exemplo nesse momento. A França e a Alemanha privatizaram a sua energia, o seu petróleo, as usinas nucleares, inclusive. Bom, essas privatizações na mão de grupos de pessoas se transformaram em chupa-cabras da economia e elevando o preço a tarifas tão absurdas para o lucro desse pequeno grupo de donos das empresas estratégicas que inviabilizaram a economia privada. A França e a Alemanha já reestatizaram as suas empresas, todas, de energia atômica, de petróleo, de tudo. E Paris e Londres, por exemplo, estão estatizando também o sistema de água e esgoto, que não pode ficar na mão de um grupo só, porque toda a economia privada depende de preços módicos. O princípio disso tudo, Beto, é que uma empresa pública não precisa ter lucro. Uma empresa pública criada por lei tem como sua finalidade precípua preços baixos para viabilizar o interesse do país, o desenvolvimento, o emprego e o crescimento tecnológico, inclusive. Uma empresa privada só pensa em lucro. E foi este caminho que o Brasil vem percorrendo. Lá atrás, Fernando Henrique Cardoso quebrou o monopólio do petróleo. Não era mais petróleo só da Petrobras, que era uma empresa pública, ele podia ser licitado, ele podia ser oferecido a qualquer empresa do mundo. Era o começo daquela ideia do desenvolvimento a partir da consciência, da ciência e do capital estrangeiro. Fernando Henrique e o Enzo Faleto, você lembra aquela teoria? Teoria da dominância absoluta do capital financeiro e da incapacidade do Brasil de se desenvolver
com a nossa própria gente e os nossos próprios recursos. Na sequência disso, o Haroldo Lima, que era do Partido Comunista do Brasil, presidente da ANP, da Agência Nacional do Petróleo, organizou uma reação, não tão firme quanto devia ter organizado, mas a reação dele foi propor a partilha, ou seja, as concessões poderiam ser feitas, mas a Petrobras, que era a empresa pública, teria participação legal em todas elas. Então, a empresa estatal brasileira teria essa participação. Mas daí começaram a vender ações da Petrobras. Fernando Henrique pôs na Bolsa de Nova York. Beto, o que é uma empresa na Bolsa de Nova York? A estatal tem como atividade precípua a defesa do interesse do país, do desenvolvimento, do emprego, do crescimento das empresas que existem no país, no Brasil. A Bolsa de Nova York tem regras internas. E as regras da Bolsa de Nova York dizem o seguinte: elas se destinam exclusivamente a defender os interesses do capital e do lucro. Então, não tem mais aquela visão de desenvolver o país onde a ação se origina, mas o lucro a qualquer custo, o preço mais alto possível. Foi aí que a bagunça começou. E nesse momento de venda de ações, o governo do Fernando Henrique entrou, o Lula tentou uma capitalização. Para você ter uma ideia hoje, Beto, as ações ordinárias, que são as que têm direito a voto, na Petrobras, são na ordem para o Brasil de 50,26%. Mas no total das ações ordinárias e preferenciais, a iniciativa privada, o pessoal da Bolsa de Nova York e alguns investidores de bancos brasileiros, tem mais de 60%. Eu tinha feito um cálculo, parece que era 67%, isso se alterou, mas a situação real é a seguinte: o governo brasileiro deve ter, do total das ações, 33%, 34%. Talvez um pouco mais, talvez 37%. O resto é privado. E uma empresa privada não quer o desenvolvimento do país. A empresa privada quer levantar o preço da sua mercadoria para ter o maior possível fator de distribuição de dividendos. É assim que está a Petrobras. É exato. Nós estamos na mão dessa gente. Quando o parente foi presidente da empresa, embora ela seja uma estatal, porque ela foi criada por lei e não pode ser modificada por uma decisão do Conselho de Administração, ele fez algumas modificações. Ele estabeleceu para o lucro dos acionistas o PPI, Parceria de Preços Internacionais. Então significa que se houver uma guerra no Golfo, embora a gente tenha petróleo no nosso chão, no nosso pré-sal, e o litro de diesel, por exemplo, tem um custo de produção. O custo de produção é a extração mais o processamento numa usina brasileira, de mais ou menos $1. Segundo o Fernando Siqueira, vice-presidente da EPET, é um pouco menos de $1. Mas vamos usar esse número para a gente não confundir as coisas. A Petrobras coloca esse litro de diesel no mercado por $3,30. E daí vem a distribuição, o transporte, a empresa distribuidora e o posto de gasolina. E esse litro de diesel está aí 6,5, 7 na bomba. Nós estamos sendo roubados nisso. Absolutamente roubados. Qual seria a solução disto? Há um outro problema que o Fernando Siqueira levantou, Beto Almeida, que é muito importante que a gente coloque aqui. Ele passou para mim, ele disse que gostaria de conversar com o Lula. E se o Lula tomasse uma atitude, poderia refazer a sua imagem de presidente nacionalista. Eu passei essas informações para a Gleisi, que é presidente do PT, para algumas outras pessoas, mas até hoje ninguém o procurou. 3, 4 dias atrás. O que significa o que o Fernando Siqueira percebeu? Lá atrás, quando foi votada a lei do pré-sal, os lobistas, os donos das empresas multinacionais, tentaram transformar o royalty,
que é a licença que eles pagavam aos estados brasileiros pela extração do petróleo, num custo a ser acrescentado ao custo de produção. Com isso, no cálculo final da participação, eles teriam um dinheirão e o Estado não receberia nada. Dados que o Fernando Siqueira me passou. Hoje, no pré-sal, as multinacionais estão ganhando praticamente 82% dos lucros. E o Brasil, são números do Fernando Siqueira, mais ou menos esse, 4% um ano, 6% outro, 8% outro. Por que isso está acontecendo? Porque a Agência Nacional do Petróleo não leva em consideração a lei brasileira e está considerando o royalty como custo de produção e ferrando o Brasil. O Fernando quer passar esses dados para o Lula transformar o seu discurso em prática. Afinal, a realidade é o critério da verdade, a prática é o critério da verdade. E o Lula pode fazer isso. Mas a gente está com um bloqueio de informação. Parece que o Lula está bloqueado no governo dele. A coisa não chega a ele com a rapidez que nós desejaríamos. Então, eu já passei a informação para o Humberto Costa, passei a informação para o Atushi, do 247, a informação que deve ser completada com o Fernando Siqueira, que levantou esses dados. Não é? Passei para a Lídice da Mata e dei essa informação a quem podia distribuí-la. Mas não é só isso. Então, veja o que aconteceu com a Petrobras desde o começo. Primeiro, o monopólio foi transformado em concessão, na contramão do mundo de hoje. Depois, colocaram na Bolsa de Nova York. Com ações na Bolsa de Nova York, se o Estado brasileiro, se a Petrobras, que ainda tem um domínio mínimo do Estado brasileiro, resolver fazer uma tarifa que não siga a tal parceria de preços internacionais para estimular o crescimento das empresas do Brasil, do transporte e de tudo mais, os americanos podem acionar o Brasil. Que quando nós entramos na Bolsa, nós seguimos as regras da Bolsa. E as regras da Bolsa não são as regras que beneficiam o capital brasileiro. São as regras que beneficiam o capital dos investidores. Há uma saída para isso também. Se o Lula ainda tem o controle do seu governo e o controle do Conselho de Administração, ele pode sair imediatamente da Bolsa de Nova York. Se ele sair da Bolsa, ele é obrigado a comprar as ações. É essa a punição, porque a saída e a entrada é unilateral. E ele pode comprar como? Nós temos aí 380 bilhões de reserva cambial. E pelo cálculo do Paulão, nosso Paulão, que trabalhava conosco lá no Congresso, assessor do Congresso Nacional, político do PDT, custaria mais ou menos 12 bilhões. Não é nada. E o Estado deixaria de ter 50% apenas do Conselho de Administração e iria ir para 78%, 80%. Então nós teríamos a Petrobras de volta. Agora, daí vem a história do Amapá. Se nós não temos o controle da Petrobras, que conversa é essa que temos que explorar o Amapá, como eu vi o chefe da Casa Civil, numa entrevista da Globo hoje de tarde, para desenvolver o Brasil? Não, é para entregar o Amazonas para as empresas estrangeiras, através da Petrobras, com licitações. E ainda com essa questão do Fernando Siqueira, que tem que ser analisada. Essa medida que proíbe o royalty ser contabilizado como custo financeiro foi uma medida do Pedro Simon no Congresso. O Siqueira e os companheiros da Petrobras verificaram que o lobby queria tirar essa possibilidade e que ficaria com a totalidade do pré-sal. E eles pediram ao Pedro e fizeram a emenda. E, pelo que me afirma o Siqueira, eu não tenho na mão a lei ainda, mas essa lei foi mantida e ela está sendo ignorada pela ANP. Então, o Lula podia dar uma pancada nos pilantras que estão não cumprindo a legislação brasileira e, ao mesmo tempo, ele poderia comprar as ações dessas multinacionais que trabalham a partir da Bolsa de Nova York com as suas regras, com a sua cartilha. Então está tudo na mão do Lula. Ele pode fazer isso. Agora, de repente, eu vejo o Lula dizendo na televisão
eu aprendi no governo passado e no atual que o presidente não pode se meter na Petrobras. A Petrobras fala por ela. O que é isso, presidente Lula? Que conversa mole é essa depois da exposição que eu fiz? E depois do que o Fernando Siqueira levantou e quer mostrar para Vossa Excelência em detalhes, lhe dando a condição de bater na mesa e dizer: eu sou brasileiro, vou abrasileirar a Petrobras, nós não podemos ser roubados e explorados. Mas não, pelo contrário, que era a exploração da Amazônia, que não é Exatamente. para o desenvolvimento econômico, é para enriquecer acionistas multinacionais. O que aponta ainda também a gravidade dessa situação de desnacionalização da Petrobras é que, segundo cálculos da própria EPET, 75% do petróleo pré-sal já não pertencem mais à nação brasileira, já estão em mãos internacionais. Ou seja, você está apontando aí, juntamente com a EPET, uma possibilidade do presidente Lula, inclusive, recuperar a sua popularidade, que, segundo pesquisas mais recentes, vem se abalando. E outra coisa fundamental é que o Brasil... Caso do pré-sal, exato. No caso do pré-sal, ele acaba com essa falseta da ANP, tira o royalty do custo de produção e dá uma derrubada nas ações dessas empresas. Daí o governo brasileiro pode comprar essas ações e pode readquirir o pessoal e acabar com os erros cometidos ao longo do tempo. É uma oportunidade muito boa para essa renacionalização da Petrobras, inclusive porque o Brasil recentemente ingressou na OPEP+, que é um outro grupo ligado à OPEP, né? Mas só que diferente... É interessante, mas... Porque ele não fica obrigado às decisões da OPEP, mas ele estará presente nas grandes discussões. Agora, diferente da média dos ganhos da receita petroleira dos membros da OPEP, que é de 80%, você já mencionou aí, o Brasil tem uma receita abaixo de 10%. Ou seja, nós poderíamos ter uma receita que poderia, de fato, proporcionar uma política de industrialização total e veloz e robusta no Brasil. Saúde, educação, tecnologia, o avanço do Brasil. É o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. O porra louca do Trump, fascistoide tudo isso, mas ele está defendendo a reindustrialização dos Estados Unidos. Porque hoje, nos Estados Unidos, os filhos não têm mais a possibilidade que os pais tinham de progresso intelectual e econômico, por falta de dinheiro. Há uma regressão. E o Trump está fazendo tudo para resolver isso. Mas não é só isso, o Beto. Me chamaram a atenção hoje para um fato. Quando o Trump meteu 25% no aço exportado do Brasil, o pessoal levantou para o Haddad a ideia. Imediatamente meta 25% na exportação de proteína, de carne e tudo mais. O que aconteceria? Imediatamente o preço da carne ia cair no Brasil. Nós íamos ter picanha a R$40 o quilo. Não a R$100 como está hoje no mercado. Você compra um pedaço de picanha com um pouco mais do quilo, é 120, 130, 200. Então, o Haddad recusou isso. É capaz que a gente possa entender o porquê? Então, ao invés de fazer o que fez a Cláudia Sheinbaum, presidente do México, nós pusemos o rabo entre as pernas e corremos como um coelhinho assustado. Outra coisa que queria ver a sua... Mulher maravilhosa essa Cláudia. A sua... Judia mexicana, porreta. É isso aí. Eu queria ouvir a sua análise sobre o seguinte fato também. Pesquisa recente do IBGE aponta o Brasil como uma economia de baixos salários, ou seja, 90% dos assalariados do Brasil hoje ganham apenas 2 salários, no máximo 2 salários mínimos. Então, como que nós poderíamos recuperar, tendo esse petróleo, tendo nióbio, tendo muita riqueza mineral ainda, mas, no entanto, estamos produzindo uma economia de baixos salários. Não é preciso e não é possível inverter a situação renacionalizando para começar o petróleo? Qual é o caminho? O caminho é o que nós estamos fazendo aqui.
Eu tenho que passar essa informação. Eu faço um apelo a quem está nos escutando. Distribua esse papo meu com o Beto Almeida. Distribua, coloque em discussão isso. Não é possível que as pessoas ignorem o que tem acontecido com o nosso petróleo e o que o mundo está fazendo. E os Estados Unidos, que era o país da globalização e da liberalização, está num caminho completamente diverso hoje. O Trump é um protetor do seu país e dos americanos. E como ele é um troglodita, essa proteção vem com algumas agressões a imigrantes, a minorias, que é de uma tolice absoluta. Mas ele está mostrando que essa história de globalização e liberalismo é uma tolice, é um erro, é uma burrice. E o Brasil está nesse jogo. Daí me diz, não, as pesquisas mostram que o Lula está caindo. Aqui no Paraná, a rejeição é 61%, 62%. É uma brutalidade a rejeição ao governo do PT e ao Lula. Mas corrige-se isso como? Mudando o secretário de comunicação? Não, é mudando a política. Lula, conversa com o Fernando Siqueira, dá uma olhada nisso e com as facilidades que o Fernando aponta para você, você pode retomar o crescimento do Brasil, pôr dinheiro no caixa do Haddad e recuperar imediatamente o seu prestígio. Porque o que falta é ação, não é conversa mole. Eu vi hoje o Rui Costa, né? O chefe da Casa Civil, numa entrevista. Ele parece que é um bom executor de obra, mas nada que empolgasse a gente no sentido do crescimento do nosso país. Precisamos mudar o governo, não é o secretário ou o ministro de comunicação. Mudar a tese. Não é possível isso. O secretário da Agricultura anuncia que se o governo estabelecer cota de exportação, ele renuncia ao seu ministério. Então, nós estamos na mão de quem? É claro que nós não queremos prejudicar o agronegócio que produz alimentos para o mundo inteiro, não só para o Brasil. Mas o agronegócio não pode escravizar um povo inteiro quando nós estamos numa dificuldade desse tamanho. Empréstimos extraordinariamente subsidiados, favores. E, num determinado momento, eles precisam entender que eles estão no Brasil e tem que servir aos brasileiros. E eles devem ser brasileiros também. Recentemente, o presidente Lula, Requião, recentemente lamentou a privatização da BR Distribuidora, que foi criada pelo general Geisel, que era um nacionalista em economia, e, no entanto, ele deixou passar a ideia de que ele mesmo pode tomar as medidas para recuperar um instrumento de Estado para mediar e fazer uma regulação de preços entre o poço e o posto. Mas tem muita gente na própria esquerda que diz, de forma passiva, que se o judiciário é contra, nada pode ser feito. O presidente Lula pode levantar a bandeira do petróleo é nosso e defender... Nada a ver com o judiciário nessa questão da Petrobras. Veja bem, se o petróleo, 1 litro de diesel, custa, na usina, depois extraído e processado, $1 ou um pouco menos de $1, por que a Petrobras bota no mercado inteiro o preço internacional de $3,30? Daí vem a distribuidora, o transporte, o posto de gasolina e vai lá para 6 e pouco, 7. Então, Lula, meu amigo Lula, deixa de conversa mole. É claro que seria maravilhoso que a distribuidora fosse brasileira. Ele pode fazer isso. Mas, porém, todavia, contudo, é o preço do Conselho de Administração, onde o Lula nomeou a maioria e teria toda a força para estabelecer, que está forçando o aumento de preço. Não é só a BR Distribuidora, embora ela implique também num malefício para o aumento do preço. Mas não é assim, não é verdade isso. Então, é sempre uma conversa desviante da realidade, Beto. Não pode ser assim. Quem são os membros do Conselho de Administração da Petrobras? Todos nomeados pelo Lula, a maioria. Não vale nada. Diante de uma encruzilhada histórica, que me parece, porque é claro que sempre os setores conservadores da sociedade, aqueles que foram contra a criação da Petrobras, que foram contra o Getúlio mandar a lei,
A mídia era contra, Estados Unidos era contra, o judiciário, todo mundo era contra. Mas, no entanto, ela foi criada, porque as grandes medidas, as grandes bandeiras nacionais sempre enfrentam, evidentemente, algum tipo... Getúlio morreu por isso. Pois é, ele inclusive pagou com a própria vida a criação da Petrobras. Não é agora a hora também do presidente Lula dar um tapa na mesa e terá apoio popular para isso? Mabeto, vamos aproveitar esse espaço que vocês nos dão aqui e esclarecer outras coisas. Lembra do primeiro grande leilão de petróleo? Antes do pré-sal, eu e o Fábio Conder Comparato, um advogado nacionalista e maravilhoso, entramos com uma medida no Supremo Tribunal Federal para paralisar aquilo tudo. Não queríamos que entregassem o petróleo brasileiro. Teve um voto do Aires Brito a favor da nossa posição, parece que outros ministros votaram também. Mas, na sequência, o presidente da República, me dizem os advogados que militavam naquela época no Supremo, se reuniu com os ministros do Supremo e pediu para viabilizarem o leilão e a entrega. E daí o Eros Grau entrou no jogo, ele era o relator, e fulminou a nossa ação em defesa do Brasil. Veja bem, isso vem de longe. Por que fazem isso? Tem que ficar claro, pelo menos. Se o Lula não vai fazer nada, o povo tem que saber que ele não fez porque não quis. O que fez, ao contrário, porque quis, em função de compromissos. Que talvez seja um compromisso para se manter no poder. E vem essa conversa mole. É a democracia e o fascismo. Não, não é bem assim. Porque o governo hoje está fazendo na economia Uma popularidade, exatamente mais boa pôs na conta para o futuro. E o presidente tinha alta popularidade naquele período, poderia ter adotado medidas mais efetivas, inclusive a renacionalização da Vale, que, segundo a demissão do Carlos Lessa, foi demitido Carlos Lessa porque tentava recomprar as ações da Vale privatizada, não é isso? E acabou com a sua demissão. Quer recuperar tudo agora. Se livra da pressão que tem sofrido, toma uma medida, bota a Petrobras na mão do Brasil. E daí nós partimos. Olha, eu não quero radicalismos, são atos sustentáveis. Ato meio, ato eficiente, como dizia o Aristóteles. Sem exageros pela esquerda, mas muito menos a covardia de se associar ao capital financeiro pela direita. O que o Trump está rejeitando. E nós estamos seguindo. Se veja como a Globo bate no Trump. Ela não bate na porra louquice do Trump. Ela bate na posição em defesa dos Estados Unidos. Eles querem o domínio absoluto do único comando no mundo globalizante na mão do pessoal do dinheiro. São os Elon Musk da vida. A Petrobras já está sob controle das BlackRock, Vanguard, esses grupos, esses fundos abutres, né, que circulam pelo mundo, não é isso? Ela é a líder dos minoritários, que na verdade são preferenciais e são majoritários. Então, em determinado momento, eu pensei até que tinham dado como poderes às ações preferenciais. Mas não. Ainda o governo tem 26 e o Pertence fez aquelas modificações da parceria de preço internacional e algumas outras. Todas rigorosamente inconstitucionais, porque a Petrobras foi criada por lei e não pode ser modificada pelo estatuto. Pertence, parente, né? Pedro Parente. Pedro Parente. Pedro Parente. Agora, deve ser parente, Pertence. Normalmente, Não é essa. medidas de nacionalização, elas precisam ter, e tiveram em muitos momentos, o presidente João Goulart, por exemplo, nacionalizou todas as refinarias na reforma de base, por exemplo, e aquilo teve um apoio popular imenso, que depois teve outro desfecho. O presidente... E absolutamente... O presidente... Absolutamente dado pela mídia. Exatamente. E o presidente Getúlio Vargas teve o apoio imenso na campanha do Petróleo é Nosso. Nós estamos precisando de uma nova campanha do Petróleo é Nosso, um choque de nacionalismo no país, não é isso? Estamos precisando de governo. O presidente... O Lula tem toda a condição de fazer isso. Eu entrei na campanha do Lula com uma esperança brutal nas modificações.
Eu nunca pensei em revoluções e radicalismos, porque isso não é sustentável. As circunstâncias têm que ser consideradas. Mas o que eu vejo é essa tapeação toda. O Trump mete 25% e nós não podemos subir o preço das proteínas de exportação, porque senão a JBS fica braba com o governo. Não tem cabimento isso. Sabe que a tal da JBS comprou a usina de Araucária aqui do Paraná? Aquela que eu e o Fachin defendemos lá no Tribunal Arbitral de Paris e evitamos a privatização. Então, o pessoal precisa saber disso. Agora, não tem. Você vê a Globo batendo no Lula dia e noite. Eu assisti hoje um pouco a Globo de tarde. É cacete no Lula. Eles querem entrega de tudo. Eles estão a favor da globalização e da entrega do Brasil e do mundo para o capital financeiro. É uma loucura isso. Mas, Beto, fica aqui o meu apelo. Quem está assistindo isso, divulgue. O texto ficou um pouco longo demais, mas essas informações têm que ser conhecidas. E políticos que ainda acreditam no Brasil, conversa com o Fernando Siqueira para ver essa história dos royalties contabilizados como custo de produção. O Pedro Simão evitou lá atrás com uma emenda em boa hora contra o Romero Jucá. E essa conversa, esse clamor pela nacionalização, vem sendo praticado por diversos países, como o México, Portugal, França, até a Inglaterra, parcialmente, a Alemanha, que já renacionalizou. Então, não é um ato isolado. Porque ela é estatizante? Não, porque a economia privada não funcionava mais. O grupo era um chupa-cabra da economia, se apossando e aumentando brutalmente o preço da energia. A Alemanha fez isso, a França fez isso, a Espanha fez isso, Portugal fez isso. Você entrou com uma ação contra a privatização da Eletrobras, que era a terceira maior estatal de eletricidade do mundo. Como é que ficou? Entrei junto com eletricitários do Rio de Janeiro e um advogado porreta aí de Brasília. Entrei no Paraná. De repente o juiz destaca um especialista para analisar. Eu tinha certeza absoluta que nós íamos ganhar. Daí o governo federal entrou na ação, junto com a Eletrobras, pedindo que a minha ação fosse arquivada, que não era interesse deles mexer nisso agora. Você veja, o Lula dizendo que não quer dominar a Eletrobras. Tem cabimento isso? Reforçando a privatização? É preciso que se saiba. Agora, que tipo de pressão sofreu o Lula? Nós temos que conhecer isso também. Eu não estou fazendo ataques pessoais. Eu sei como é que funciona essa política, a força dos grupos de capital, mas é preciso que as pessoas saibam o que está acontecendo. Parece que eu joguei a minha vida política inteira nessa última eleição. Eu fui o senador mais votado do Brasil aqui no Paraná e perdi a eleição para o governo do Estado, porque fiquei com a marca de apoiar o PT, apoiei a Dilma, apoiei o Lula e entrei na eleição. Isso me fulminou diante da Lava Jato, das intrigas, da canalice da Lava Jato no Paraná. Mas hoje eu vejo a desesperança, mas eu não vou me esconder por isso. Por isso eu estou aqui com você, nós temos que ir à luta, nós temos que dizer o que precisamos fazer, e daí de repente diz, não, dia 16 nós vamos à rua. Para quê? Para defender os direitos trabalhistas? Para nacionalizar a Eletrobras, a Petrobras? Para restabelecer o domínio do Estado sobre a água, que é um bem natural ou de Deus? Não, nós vamos defender o quê? Defender a entrega da Eletrobras? Defender a Petrobras na mão de uma maioria do Lula que vota a favor da parceria de preços internacionais dentro do Brasil e vende 1 litro de diesel que custa um real aqui por 6, 7 na bomba para o caminhoneiro usar, para o industrial usar na sua empresa? Isso tem que ser esclarecido, minha gente. Não é atacar pessoas. Cada pessoa, a sua circunstância, a sua situação, mas o esclarecimento tem que ser colocado na mesa. Essa proposta sua de renacionalização tem, porque o próprio presidente Lula parece que já não está tão animado na defesa que ele próprio fez
de recuperar a Eletrobras, porque ele disse que a privatização foi bandida, mas ele já não está falando mais na retomada da Eletrobras, e aí depois disso ele consentiu na privatização da Copel, aí no estado do Paraná, que também é uma empresa estatal. O Lula disse que a privatização da Eletrobras foi bandida. Eu entrei com uma ação que podia devolver a ele, presidente da República, os poderes. E o advogado da União, o Messias, falando em nome dele, se aliou com a Eletrobras e pediu a paralisação da ação. Entenda, me explique. Ao mesmo tempo... Fui lulista, já Lula era esperança. E o governo federal foi favorável à privatização da Copel aí no Paraná, com ações do BNDES. A Copel está privatizando a Sanepar, está privatizando o Porto de Paranaguá. Você já leu o PAC? No PAC está explícita a privatização no Brasil dos portos, da água e de tudo mais, através da PPI do BNDES. Está proposta e escrita no PAC. Então, é o governo do Temer, o governo do Bolsonaro, sem o Bolsonaro. Mas é a mesma coisa. Que as parcerias público e privada hoje têm hegemonia do capital privado e não do público. Isso é uma tática consentida, né? É para privatizar tudo. É a posição que o Haddad coloca com toda clareza. O Haddad disse agora, a Eletrobras foi uma doação para os amigos. Eu acho que foi. Mas e por que ele não se soma? Por que não somou comigo na ação popular que paralisava aquilo tudo? Por que o governo não toma posições claras em relação à Petrobras? Por que não meteu o imposto em cima das proteínas para dar o troco pro Trump nos Estados Unidos? Não. Com essa exportação maravilhosa, com dólar bom, o preço da carne aqui no Brasil vai para a lua. E o Lula parece me dizer que ele não tem nada com isso, que ele não manda na Petrobras. Manda no quê? O Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo, o Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo, e o preço dos alimentos está nessas alturas porque o Estado está sendo impedido, ou não tem, ou o governo não cria instrumentos de regulação de preços. É esse o problema. Eu acho que nós colocamos com clareza. O governo pode puxar a orelha da ANP, acabar com essa fraude de considerar royalty, custo de produção, dar uma derrubada nesse preço e pode recomprar essas usinas, que 75% já são estrangeiras. Porque cai o preço no mercado. Vai fazer o que a China fez, que a Rússia fez. Compra essas usinas. E não fala em Rússia comunista, que a Rússia é mais capitalista hoje que os Estados Unidos. Então, e por outro lado, é sair da Bolsa de Nova York e recomprar as ações que estão na Bolsa, que é o que nos resta fazer. Se você sai da Bolsa, você tem que comprar as ações, é a obrigação que você tem. Isso custa 12 bilhões de reais, segundo o Paulão. Tem que fazer esse cálculo mais certo. Não estou jurando em cima desses cálculos, mas em números grandes é mais ou menos isso. E o que nós estamos fazendo aqui é isso. Me ajudem a divulgar isso. De novo, entrevista o Fernando Siqueira para ele contar a história da ANP. Pedro Simão, que fez a lei, está lá, velhinho Pedro, meu velho amigo Pedro Simão. Ele contou que, Fernando Siqueira, nós transmitimos aqui, que essa legislação vem sendo descumprida, portanto o governo está avisado, não se pode alegar desconhecimento de causa. O Lula não consegue. O Lula é incomunicável. O problema não é comunicação do Ministério, é comunicação com o Lula. É informação para o presidente. Ou não é isso? Mas não temos por que deixar nesse nível de decência, de patriotismo, discutir esses assuntos e esclarecer o que está acontecendo no Brasil. Petrobras não seria uma oportunidade para levantar a popularidade do Lula outra vez, Requião? Imediatamente, se ele tomasse... Exatamente. Muito bem, estivemos aqui conversando com o ex-governador do Paraná, ex-senador da República, ex-presidente
do Parlamento Euro-Latino-Americano, Roberto Requião. Estaremos sempre de portas abertas aqui. 1 minuto para a sua despedida, governador Roberto Requião. Não é uma despedida, é o reforço do apelo. Vamos mandar isso para os deputados, para os senadores, essas informações, eles podem aprofundar, montar uma CPI. Enfim, alguém tem que brigar pelo Brasil. Nós não podemos ter um governo que, com a conversa da Frente da Esperança, da Grande Aliança, é contra o país. Não pode ser assim. Nós temos um governo que não reage às bobagens do Trump, não é dizer desaforo nem nada. Meter os 25% no aço brasileiro, mete um imposto em cima da proteína. No dia seguinte, estava afinando o Trump como ele afinou para Cláudia Sheinbaum, no México. Que é uma mulher maravilhosa. Você veja, enquanto o Netanyahu mata as pessoas lá naquele genocídio de Gaza, uma judia defende o México como qualquer nacionalista mexicano com a alma inflamada, com a solidariedade com os povos se manifesta. Que beleza. Vamos tentar reproduzir isso aqui, Beto. Um abração para você. Tá bom. Um grande abraço, governador Roberto Requião. Um abraço a todos vocês de casa que nos acompanharam aqui no programa Contra a Corrente. Estaremos sempre divulgando teses necessárias à emancipação e à soberania do Brasil, que começa também pela luta por uma soberania informativo-cultural brasileira. Esse é o papel da TV Comunitária de Brasília. Aquele abraço, tchau!